Aguardo, creio que nós vamos terminar o capítulo 1 na próxima semana, pegando do verso 19 até chegarmos ao verso 30. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler de novo do verso 12 até ao verso 18. Lembro aos irmãos que a nossa prática é sempre pegar um livro da Bíblia inteiro e irmos até ao final. Capítulo 2, versos 12 a 18, assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, é sempre precioso, sempre um momento de muita alegria e também um momento de muita expectativa quando nós nos reunimos para ouvir a Tua Palavra, quando nós nos reunimos, lemos o texto sagrado e aguardamos, ó Pai, uma explicação adequada das Tuas Escrituras, aguardamos uma aplicação igualmente adequada, mas acima de tudo aguardamos que o Teu Espírito possa trabalhar nos nossos corações por intermédio da Tua Palavra. O Senhor sabe que a nossa crença, aquilo que cremos e que é baseado na Tua própria Palavra, é que essa Tua Palavra traz a nós, os Teus filhos, a mudança, a transformação, nos indica o caminho, a mudança de vida que nós precisamos e que por intermédio do Teu Espírito, bem como por intermédio da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado do Teu santo trono, nós podemos, de fato, viver a vida que o Senhor requer de nós. É-nos difícil, o Senhor sabe, difícil para nós que vivemos, como o apóstolo Paulo diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É difícil, é um processo que nos custa caro, um processo complicado para nós. Por isso nós estamos pedindo o auxílio do Teu Espírito, por isso estamos pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos efetivamente viver uma vida acima de tudo, de acordo ou de modo digno do Evangelho, e uma vida que, de modo abrangente, façamos tudo para a glória do nome do Senhor. Então, Senhor Deus, ajude-nos a desvendarmos esse texto e aplicarmos ao nosso coração segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Bem, irmãos, lemos do verso 12 e é preciso que você acompanhe comigo esse processo, porque como nós dividimos esse texto em 3 partes, nós precisamos efetivamente ter uma ideia geral e clara para nós não nos perdermos no que Paulo quis dizer nesses textos dos versos 12 a 18. Lembrem comigo, enquanto nós estamos avançando, que, por exemplo, no verso 12, o apóstolo Paulo, versos 12 e 13, vocês viram isso comigo há alguns dias atrás, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, depois de elogiar a igreja pela sua obediência consistente, o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui um tópico imensamente importante, que é que a salvação, ela é uma iniciativa do homem ou de Deus? De Deus. A salvação não é o homem buscando Deus, como querem várias religiões, mas ao contrário, o cristianismo é Deus em busca do homem. É Deus quem se tornou carne e veio em busca do homem, de forma que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como
o realizar segundo a sua boa vontade. Não obstante a isso, o apóstolo Paulo também vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa santificação. Nós precisamos dar alguns passos a fim de que essa nossa salvação seja efetivamente consolidada. Nós precisamos orar, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos praticar a hospitalidade, nós precisamos procurar discipular outras pessoas, precisamos evangelizar, nós precisamos de uma série de outras coisas, como nós vimos há 2 domingos atrás, para que a nossa salvação ela seja efetivamente desenvolvida. Ninguém que se converteu há 20 anos atrás pode ser o mesmo crente hoje. Ninguém que se converteu há 1 ano atrás pode ser o mesmo crente hoje. À medida que o tempo vai desenvolvendo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Se eu era um crente mais ou menos há 5 anos atrás, eu preciso olhar para trás e pensar quanta bobagem eu fiz, quanta bobagem eu disse. Se o meu problema tem a ver com a minha língua, eu preciso trabalhar isso. Se o meu problema tem a ver com ira, com raiva, eu preciso trabalhar isso. Se o meu problema tem a ver com avareza, eu preciso trabalhar todas essas coisas a fim de desenvolver a minha salvação. A segunda coisa que nós vimos, e isso está nos versos 14 e 15, que foi o que nós vimos no domingo passado, é que o apóstolo Paulo mostrou a nós que o cristianismo ele é um conceito de vida ou uma visão de mundo abrangente. O apóstolo Paulo não diz que nós devemos fazer separação entre a nossa vida religiosa e a nossa vida secular. Não existe uma separação de vida. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer tudo, e ele diz isso no versículo 14, olha aí comigo o versículo 14 desse capítulo 2, ele diz que nós devemos fazer tudo, entendam bem, não é uma parte da nossa vida, não é o meu trabalho não tem nada a ver com Deus e a igreja tem a ver com Deus, não é que eu oro por algumas coisas e outras coisas, não, lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz, fazei, quer comais, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, e o apóstolo Paulo usa exatamente essa expressão, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui ele está dizendo que nós devemos fazer tudo como? Versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vocês lembram que esses aspectos aí, Paulo vai dizer no versículo 15, ele tem a ver com o meu relacionamento com o próximo, tem a ver com o meu relacionamento principalmente com Deus. Ele vai dizer no versículo 15, porque para que vos torneis, leiam aí comigo, irrepreensíveis, 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, e aí vem a nossa condição diante de Deus, filhos de Deus inculpáveis. Mas também tem a ver com o nosso testemunho, e eu preciso que você preste bem atenção nisso, porque o apóstolo Paulo vai continuar falando exatamente sobre essa mesma questão. Ele diz filhos de Deus inculpáveis no meio de quê? Numa estufa, no meio de uma geração muito boa, onde as pessoas são muito boas, elas são pessoas que vivem para a glória de Deus? Não. Paulo diz que nós fomos chamados a sermos filhos de Deus inculpáveis, mas ele diz onde? É no meio da sujeira desse mundo. Nós devemos mostrar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que existe uma distância entre nós e eles. Distância não no sentido de que nós nos separamos deles, mas que o Senhor nos separou e nos fez distintos, nos fez filhos de Deus, e Ele separa os outros, dizendo que essas pessoas, que nós vivemos, melhor dizendo, no meio de uma geração pervertida e uma geração corrupta. E o que é que nós, para que é que nós servimos e a palavra é essa mesmo, para que é que nós servimos para essa geração? Para os nossos vizinhos, para os nossos amigos que não são crentes, nós somos, o apóstolo Paulo diz, e atente bem para isso, nós somos como luzeiros nesse mundo, que apontam para a luz principal, que é a luz do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem,
Ainda falando a respeito de como nós damos testemunho, e eu quero que você atente para isso, porque nas minhas aplicações eu vou me deter mais nessa questão da pregação da palavra que nós temos aqui. Ampliando isso um pouco hoje, o apóstolo Paulo vai dizer que além de nós servirmos como luzeiro no mundo, verso 16, olhe comigo, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Se nós apontamos para a luz do mundo, se essa geração pervertida e corrupta precisa da igreja, precisa que nós brilhemos, precisa que nós demos testemunho com a nossa própria vida do Cristo glorificado, do Cristo ressuscitado, daquele que pode tirar, do único, na verdade, que pode tirar esse mundo das trevas, que nem eu nem você podemos salvar, nem a igreja presbiteriana pode salvar, apenas Cristo deve salvar. Qual é o próximo passo? Nós não apenas brilhamos para iluminar o caminho das pessoas, mas nós proclamamos a palavra a fim de que essas pessoas tenham o conhecimento de Cristo Jesus. Atente para isso, versículo 16, diz o apóstolo Paulo, a primeira parte do verso 16, ele diz, preservando, a palavra da vida. Nós somos, veja comigo do verso 14 em diante, para nós chegarmos a esse verso 16. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aí ele adiciona que parte? Preservando a palavra da vida. Atente, irmãos, porque a gente poderia ficar hoje só nessa expressão que o apóstolo Paulo usa, preservando a palavra da vida. O que é que a igreja deve ser nesse mundo? Paulo diz, ao invés de ser uma igreja que reclama, ao invés de ser uma igreja onde a contenda paira em todos os aspectos, em todos os âmbitos da igreja, ao invés de ser uma igreja que reclama e que contende, nós temos que ser uma igreja que proclama. Ao invés de uma igreja que reclama, precisamos ser uma igreja que proclama. Por isso Paulo diz, e aqui a tradução está dizendo preservando a palavra da verdade, mas outras versões dizem mais acertadamente a palavra da vida, entregando-lhes. Entregando a quem? Olha o versículo anterior. Entregando no sentido de pregando a essa geração pervertida e corrupta, o quê? A palavra da vida. Preste atenção nisso, irmãos. Por favor, olhem aqui para mim. O que Paulo está dizendo é que, ao invés de nós procurarmos murmurações, falamos sobre isso a semana passada, o sermão está lá na internet, ao invés de buscarmos contendas, ao invés de sermos uma igreja que reclama, nós devemos, nesse mundo onde nós vivemos, nós devemos proclamar a palavra da vida. Olhem para mim, por favor. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja, ela é uma agência missionária. A igreja não tem outro papel nesse mundo. Obviamente nós podemos falar de papéis secundários, mas o papel primordial, o papel essencial da igreja, olhem aqui para mim, por favor, irmãos. O papel essencial da igreja não tem a ver com outra coisa, senão com a maior necessidade que existe nesse mundo. Qual é a maior necessidade desse mundo? Ora, você tem uma visão cristã da vida, você tem uma visão bíblica da vida, você vai entender que a visão que as Escrituras nos dá desse mundo é que esse mundo é pervertido e é corrupto. A visão que a Bíblia nos dá a respeito dessa geração, como o próprio texto diz, a respeito de tudo quanto está acontecendo no mundo, de tudo quanto ocorre, não é que esse mundo é um lugar bom, é um lugar sossegado, que esse mundo é um lugar onde as pessoas estão vivendo muito bem. A Bíblia não está aqui falando a respeito de moralidade, não está falando daquele seu vizinho que é gente boa,
que ele faz todas as suas atribuições, que trabalha, que paga a sua casa, que tem a sua esposa, que não maltrata os seus filhos, esse homem, igualmente, sem Cristo, ele está incluído naquilo que Paulo diz aqui, uma geração que é pervertida e corrupta. Por quê? Porque essa pessoa ainda não encontrou, ou a essa pessoa ainda não foi apresentada a palavra, olha o que o texto diz, a palavra da vida. É nesse meio, no meio ignorante com relação às coisas de Deus, no meio que nós vamos ver lá no final, onde as pessoas estão mortas, figuradamente falando, mortas nos seus delitos e pecados, mortas nas suas iniquidades, em que as pessoas estão afastadas de Deus, que Paulo diz que a igreja deve proclamar a palavra da vida. Sabe o que é importante, irmãos, nós compreendermos? Primeiro parar com essa mania de dizer assim, fulano não faz isso, não faz aquilo outro, só falta ser crente. Pare com isso. Fulano é uma pessoa que não tem Cristo, está colocada pelo apóstolo Paulo aqui, o que ele diz é que ele está no meio de uma geração pervertida e corrupta, sob a qual permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre esse mundo. A ira de Deus está sobre aqueles que trocam a verdade em mentira. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que quando você tem uma visão real desse mundo, você não pode fazer outra coisa, senão proclamar o evangelho de Jesus Cristo a todos quanto estão ao seu redor. Preservar a palavra da vida, ou proclamar a palavra que dá vida, que traz vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a função principal da igreja como agência nesse mundo. Mas aqui eu quero estabelecer um contraste que eu quero relembrar a vocês lá no final para ficar bem claro. Em geral, nós pensamos que a função de pregar o evangelho, a função de evangelizar as pessoas, compete a quem? Em geral, as pessoas, infelizmente, pensam que essa função pertence simples e puramente àquelas pessoas que são ordenadas, que são pastores, ou que são missionários, ou quando nós pensamos em proclamar o evangelho, nós estamos pensando simples e puramente em bater na porta, entregar um folheto e dizer, olha, Jesus te ama. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando, e atentem para isso, irmãos, por favor. O apóstolo Paulo está falando que essa é uma função sua. Ele está dizendo aos cristãos filipenses, atente para isso. Ele está dizendo aos cristãos filipenses que aqueles cristãos filipenses devem preservar a palavra da vida. Paulo não está dizendo que o pastor apenas tem que fazer isso, e o pastor também tem que fazer, afinal é um cristão. Não apenas os presbíteros têm que fazer isso, não apenas os missionários que vão para outro lugar ou que permanecem aqui devem fazer isso, mas essa é uma função de cada crente em todo o tempo da sua vida. Atente para isso, atente para o que eu estou dizendo, por favor. O que nós fazemos é oferecer a esse mundo em trevas, oferecer a esse mundo que está sob a ira de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra da vida que traz reconciliação do homem com Deus. Oferecemos a esse mundo não um sistema. Nós não oferecemos a esse mundo um sistema presbiteriano. Bem, nós vivemos numa comunidade que é presbiteriana e como tal precisamos ser presbiterianos. Mas não é esse sistema presbiteriano que nós oferecemos às pessoas. Nós não oferecemos às pessoas as funções de departamento da nossa igreja. Nós não oferecemos às pessoas a possibilidade de que os filhos dele tenham uma escola dominical adequada, apenas com boas salas, por exemplo, embora nossas salas não sejam assim tão boas. Não é isso que oferecemos ao mundo.
nós oferecemos a esse mundo em trevas, sob a ira de Deus, morta nos seus delitos e pecados, o que nós oferecemos a esse mundo, o que nós proclamamos a esse mundo é a palavra da vida. Jesus Cristo, uma pessoa, um homem, o Deus que se tornou carne e viveu no meu lugar e no seu lugar. Essa palavra, Paulo diz, essa palavra de Cristo Jesus, não uma palavra que exalta homens ou que procura tirar as emoções mais instintivas ou as emoções mais profundas ou mais superficiais das pessoas, mas uma pessoa é a quem nós proclamamos a Cristo, Paulo diz. Vamos lá em 1 Coríntios comigo, por favor. Capítulo 1. Eu creio que se nós entendermos bem esse texto, vamos entender muita coisa. Vejam o que diz a partir do verso 18 do capítulo 1. Certamente, Paulo diz, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Atente para o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nesse mundo, lá em Filipenses, ele diz, o que nós fazemos é proclamar a palavra da vida. Aqui ele está dizendo que certamente proclamar a palavra da vida não é fácil. Por que não é fácil? Olhe de novo o verso 18, porque certamente a palavra da cruz, que é o que nós pregamos, é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Passe para o verso 20, onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Vimos que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus que as pessoas sejam salvas, não por meio de coreografias, não por meio de teatro, não por meio de qualquer outra coisa, nem por meio do sistema presbiteriano. Aprove a Deus que as pessoas sejam salvas pela loucura da pregação da palavra de Deus. Vamos mais. Agora vejam, em geral, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, as pessoas querem que o evangelho seja corrompido. As pessoas anelam para vir a uma igreja, chegar numa igreja, e ao invés de encontrar a loucura da pregação, a loucura de um homem que foi crucificado, eles encontram em alguma coisa que coce a coceira nos seus ouvidos. Eles esperam que ao chegar numa determinada igreja, eles ouçam aquilo que é agradável para eles. Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados a esse mundo em trevas, não para pregar uma pregação, desculpem a redundância, não para pregar algo que seja em absoluto bom aos ouvidos deles. E Paulo diz, as pessoas vão insistir nisso. As pessoas vão insistir em que você mude o foco da pregação. A pregação, ele diz, qual é o foco que tem? Ele está dizendo tão claramente. Certamente, a palavra da cruz, de um homem morto no meu lugar e no seu lugar, do Deus homem no meu lugar e no seu lugar. Certamente a pregação do evangelho é loucura para essas pessoas. Então o que é que as pessoas vão tentar fazer, irmãos? Eles vão tentar substituir a pregação da palavra da cruz, vão tentar substituir a pregação do Cristo crucificado por outra coisa. Que outra coisa? Olhe comigo, versículo 21. Os judeus, o que é que eles querem? Porque os judeus, verso 22, desculpem. Porque os judeus pedem sinais. Os judeus pediram tantas vezes sinais a Cristo. Faça um sinal para que nós creiamos em ti.
Jesus disse: o sinal que vocês têm é o sinal de Jonas, que morreu ou que ficou no ventre da baleia 3 dias e 3 noites. E o Filho do Homem vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Você quer um sinal? O sinal é a pregação de quê? Da cruz. É a loucura da cruz. Não só os judeus pediam sinais, mas olha ainda mais. Paulo diz no versículo 22 que os gregos buscavam sabedoria. Fale alguma coisa que seja sábia, que a gente possa entender melhor, discutir. Falar de um homem crucificado é muito complicado para a gente jamais compreenderia como é que um homem se deixou morrer na cruz do Calvário para salvar o povo. Paulo diz: um pede sinal e os outros pedem que você fale de outra coisa. O que eles estão dizendo é: mostre alguns milagres para nós, o que nós queremos ver é milagres. E os outros dizem: não, nós não queremos ver milagres, o que nós queremos é discutir outras coisas. Vamos discutir como é que nós podemos melhorar a nossa sociedade politicamente. Tem o seu lugar. Vamos discutir como é que a gente faz para ter uma melhor absorção das pessoas que são mais idosas na igreja. É um tópico interessante. Mas Paulo diz que quando você muda isso, você está sendo infiel àquilo que é o que o Senhor chamou a igreja para fazer. O que é que Deus chamou a igreja para fazer? Para proclamar a palavra que traz vida. Por isso Paulo diz: uns pedem sinais, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas o que vocês vão ter de mim, o apóstolo Paulo diz, e que devem ter de toda a igreja, é pregar a Cristo crucificado. Embora isso possa ser, olhe comigo o texto, escândalo para os judeus, que sabiam que morrer na cruz, maldito é o que é pendurado no madeiro, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, versículo 24, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Entendam isso, irmãos. Por favor, olhem aqui para mim. Voltem para Filipenses. O que Paulo está nos dizendo é que a igreja é uma agência missionária. A igreja não foi chamada nesse mundo pensando que o seu papel principal é justiça social. Justiça social é um tópico importante, a igreja precisa pensar sobre isso. Não é à toa que fazemos campanha e mandamos dinheiro para alguns lugares. Justiça social é importante. Mas o apóstolo Paulo diz que a maior necessidade que nós temos nesse mundo é que esse mundo está em trevas. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. Que esse mundo, essa geração é pervertida e corrupta. E nós temos um papel sumamente importante nesse mundo. Preservar a palavra da vida. Servir como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Lá Jesus, em Mateus capítulo 5, Jesus utiliza duas figuras. Uma que o apóstolo Paulo está usando aqui, de que não se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire, mas ele usa outra figura, que é a figura do sal. E ele aprofunda um pouco mais essa figura do sal, quando ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, ora, se o sal, eu e você, que somos o sal desse mundo, que está apodrecendo, se o sal não exercer a sua função de sal, se o sal vier a ser insípido, para que servimos eu e você? Se a nossa função é ser sal nesse mundo, se a nossa função é ser luz nesse mundo, se nós não estamos sendo luz, e se nós não somos sal nesse mundo, se nós não apresentamos o evangelho às pessoas onde nós estamos, para que é que nós servimos? Jesus disse que o sal que se torna insípido, atentem, irmãos, por favor. Se o sal se tornar insípido, Jesus diz, não serve para mais nada, porque ele só tem uma função. A igreja de Cristo só tem uma função nesse mundo, com relação ao mundo. Qual é a função? Proclamar o evangelho.
E isso não é tarefa pastoral apenas, é tarefa de cada um de nós onde nós estamos. E se nós não servimos para proclamar ao mundo esse evangelho de Cristo, Jesus diz: o sal que se torna insípido, a única coisa para a qual ele presta é para ser lançado fora, e pior ainda, ser pisado pelos homens. Se nós não servimos para isso, se nós não estamos nesse mundo para servir como luzeiro nesse mundo, Jesus disse: nós não servimos para mais nada. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. A mim e a você pesa a responsabilidade de pregarmos esse evangelho. Vamos avançar aqui, senão eu vou ficar só nesse tópico. Eu vou voltar a ele. Aí Paulo continua. Primeiro ele diz que nós temos que ser uma igreja que proclama, não uma igreja que reclama. Segundo, Paulo diz, com relação aos ministros, isso também se aplica à igreja, que nós devemos ter um ministério a longo prazo e não a curto prazo. Olha o que ele diz no versículo 16. Ainda, preservando a palavra da vida. Aí Paulo vai falar de alguma coisa mais pessoal. Ele diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ora, o que é que Paulo espera aqui? Paulo espera, atente para isso, que aquela igreja que foi fundada por ele, que foi ensinada por ele, lembre, entre a fundação da igreja e essa carta, nós temos um período aí de 9 a 10 anos, e o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, olhe, o que eu estou fazendo com vocês, a dedicação, e ele vai falar dessa dedicação do verso 17 e 18, essa dedicação que eu tenho a vocês na ministração do evangelho, essa dedicação que eu tenho a vocês com relação àquilo que eu estou fazendo, tem um objetivo. Que objetivo é? O meu objetivo, o apóstolo Paulo diz, é para que quando eu chegar, atente por favor, irmãos, por favor, atente para isso, é para que quando eu chegar no dia de Cristo, ora, pense comigo, o apóstolo Paulo está pensando no seu ministério simples e puramente para o agora. O apóstolo Paulo está pensando em pregar o evangelho para ser aprovado pela igreja de Filipos. O apóstolo Paulo está pregando o evangelho simplesmente para que as pessoas ao seu redor lhe aprovem. Não, o apóstolo Paulo está olhando a pregação dele, o cuidado dele com a igreja, ele está olhando para aquele que definitivamente vai julgar a obra de Paulo. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios: eu pouco me interesso se vocês coríntios estão me julgando ou não. E também não fique pensando que tem aquela história de a minha consciência está tranquila. Paulo diz: a minha consciência e a sua consciência não é o último tribunal. Paulo diz: nem eu, nem a minha própria consciência é o último tribunal. O último tribunal pelo qual nós seremos julgados não é a sua consciência. Você pode dizer: minha consciência está limpa, mas ela não é o último tribunal. O último tribunal, Paulo diz, eu sei que quando eu chegar diante de Deus, eu vou estar tranquilo de ter feito o que eu precisava ter feito, de ter ensinado o que eu precisava ter ensinado. Paulo olha, irmãos, e diz que quando Cristo vier, perceba, a visão de Paulo com relação àqueles irmãos e com relação ao ministério dele, não é algo agora, pensando no aqui e agora, porque nós temos problemas enormes, nós temos problemas na nossa família, tem problema em todo lugar, mas Paulo diz: o que eu me incomodo, o que vai ser a alegria, o que vai ser um orgulho santo para mim, é que quando eu chegar diante de Deus, no dia de Cristo, eu vou me gloriar de ter apanhado em Éfeso, em Filipos, de ter sofrido em Filipos, de ter passado por tantas dificuldades em Filipos, mas quando eu chegar no dia de Cristo, Cristo vai me apresentar à igreja filipense e vai dizer: está aí, Paulo, o fruto do seu trabalho. E eu vou saber que naquele dia, não hoje, naquele dia, eu vou saber que eu não, olhe comigo o verso 16, que eu não me esforcei inutilmente, que eu não corri em vão. O apóstolo Paulo usa duas palavras aqui. Uma palavra é para aquela pessoa que faz um esforço tremendo,
sabe? Aqueles trabalhadores que ele passam o dia trabalhando e suando, e quando chega a noite ele está esgotado, exausto, mal aguenta colocar um bocado na boca para ir dormir. Ele utiliza a palavra aqui, que não me glorie, para que eu me glorie no dia de Cristo, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E a outra palavra que ele usa é a palavra dos atletas, se esforçando até ao seu limite, correndo e treinando para que quando chegasse aquele dia, o dia importante, ele vencesse a corrida. Ora, irmãos, pensem e imaginem isso. O meu ministério, o seu ministério, é um ministério onde nós nos esforçamos tremendamente. As pessoas pensam que pastor não fazem nada. Bem, é bem verdade que nós não fazemos esforço físico grande. É verdade. Nós não pegamos peso, não saímos por aí descarregando o caminhão de cimentos. Isso é verdade. Mas eu pergunto, quantos homens no mundo carregam peso? Quantos de vocês carregam peso? Quantos de vocês trabalham pesado? Mas as pessoas costumam dizer que a vida do pastor é boa. E o apóstolo Paulo diz aqui que a vida ministerial, ela é uma vida de esforço terrível, de esgotamento físico, mental, espiritual e principalmente emocional, por cuidar de pessoas e precisar também ser cuidado pelas pessoas. Mas Paulo diz que a forma como você olha e a forma como os pastores devem olhar para o seu trabalho não é querer recompensa aqui. Ontem estávamos discutindo o capítulo 3 do livro 12 maneiras como o seu celular está transformando você. Você faz alguma coisa e você mostra ao mundo o que você está fazendo, já recebeu a sua recompensa. Paulo diz, você está fazendo alguma coisa para ser visto pelos homens? Para agradar os homens? Paulo diz, já recebeu a sua recompensa. 80 curtidas, 12 comentários nas suas fotos, nos seus status, acabou. É tudo que você vai receber. Mas quando você trabalha pensando naquele que lhe chamou para o trabalho, a sua visão é muito mais além. Paulo diz, eu quero me alegrar, quero me orgulhar, me gloriar com vocês, de que eu não corri em vão. Quando? Agora? Nós somos tão cheios de pecado, irmãos. Nós cometemos tantos erros. E o apóstolo Paulo diz, não, o ministério ele tem que ter uma perspectiva eterna, maior, mais longe, de que eu não corri em vão. E eu sei que isso vai acontecer quando? No dia de Cristo Jesus. Terminando, versos 17 e 18. Vou ser um pouco mais rápido do que o que eu estou sendo nesse último ponto, vocês vão me perdoar por isso. Terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo. Primeiro, ele nos diz que a igreja é uma igreja que proclama ao invés de uma igreja que reclama. Segundo, ele nos diz que o nosso ministério, a nossa lida em proclamar deve ter uma perspectiva eterna e não apenas temporal. Mas ele diz ainda, em terceiro e último lugar, que a nossa santificação custa caro. E Paulo diz que custa tão caro a ponto de que os líderes da igreja, ele aqui em especial, entregam a sua vida até a última gota do seu sangue para que aqueles irmãos vivam para a glória de Deus. Olha aí comigo, versículos 17 e 18. Entretanto, Paulo está dizendo, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que o apóstolo Paulo possivelmente está acontecendo, e eu vou repetir a palavra possivelmente, é que as pessoas estão falando mal a respeito do apóstolo Paulo. Dizendo assim, mas que coisa mais absurda, o apóstolo Paulo está preso por causa de Cristo, poderia estar fora, poderia ter mais mobilidade, poderia pregar mais o evangelho, mas não, o camarada fica lá fazendo determinadas coisas, acabou sendo preso porque estava pregando esse evangelho.
e as pessoas estavam ali comentando a respeito de como o apóstolo Paulo poderia fazer muito mais estando fora da prisão, e dizendo que talvez o apóstolo Paulo não fosse assim um homem tão correto, uma vez que ele estava preso. E Paulo diz aqui, irmãos, que mais uma vez, ele diz aqui: eu não sei se eu vou sair da prisão ou não. É possível que eu viva, mas ele diz também, é possível que eu seja morto. E ele vai dizer aí, olhe comigo de novo o versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Tanto no contexto pagão, como no contexto judeu, a libação era, no contexto pagão, era você pegar uma taça de vinho, alguém ia lá, fazia um sacrifício, e a pessoa chegava com uma taça de vinho e derramava o conteúdo, o vinho, por cima daquele sacrifício. No caso dos judeus, a libação era pegar o sangue e derramar o sangue em determinado lugar. O que Paulo está dizendo é: a minha santificação, o fato de eu amar a Cristo e o fato de que esse mundo nos odeia, pode vir a acontecer de que nós tenhamos que entregar as nossas próprias vidas. E Paulo está dizendo: se eu tiver que fazer isso por causa de vocês, irmãos, se eu tiver que entregar a minha vida, se eu tiver que derramar o meu sangue por causa de vocês, Paulo diz, eu me alegro com isso. Mas existe um contraponto, Paulo diz. Qual é o contraponto? A vida derramada, a libação que era derramada sobre o quê? Olha o versículo 17, você vai compreender. Era derramada a libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Se eu ver que eu estou fazendo de tudo e eu estou vendo que vocês estão crescendo, que a fé de vocês é uma fé sacrificial, se eu ver que vocês estão servindo a Deus em fé, Paulo diz, o Senhor pode me levar a hora que Ele quiser. E o que é que eu vou fazer com tudo isso? Veja, no final do verso 17, eu me alegro de poder ter todas as dificuldades, ficar aprisionado, morrer se for necessário, porque vocês estão servindo a Deus como eu entendo que vocês devem servir a Deus. Eu faço isso com gratidão a Deus. Eu entrego minha vida por vocês, por mais cara que isso possa ser, por mais caro que possa ser a mim, entregar a minha vida por vocês. Paulo diz, eu faço isso com satisfação, eu me alegro, eu me congratulo com vocês. E Paulo diz por outro lado, olha, versículo 18, assim também vós, pela mesma razão, Paulo diz, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? E eu quero lembrar isso a você. Deus levanta homens piedosos. Piedosos não quer dizer perfeitos. Deus levanta homens que se incomodam com a igreja, que amam as suas igrejas. Deus levanta homens como o apóstolo Paulo diz aqui, e que esse processo de santificação é caro para ele, mas é um processo de santificação também que é caro para a própria igreja. Pela mesma razão com a qual eu me congratulo, pela mesma razão com a qual eu me alegro, Paulo diz, se alegrem comigo. Obedeçam os seus líderes espirituais, desde que eles estejam de acordo com a palavra de Deus. Não é o que o líder simplesmente diz, mas aquilo que está nas escrituras. Não há nada, irmãos, nada que alegre mais um líder do que ver os seus liderados crescendo na fé, se tornando independentes dos líderes, mas se tornando dependentes cada vez mais de Deus, se tornando semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, se tornando cada vez mais santificado. Paulo diz, essa é uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Quando nós vivemos em Cristo, nós podemos nos entregar pela vida de outras pessoas. E Paulo diz, se eu tiver que ser oferecido como libação, se o meu sangue tiver que ser derramado, eu me alegro com isso. Eu me alegro porque eu estou vendo o sacrifício e o serviço da fé de vocês. Paulo, irmãos, não fez nada para que nós fôssemos justificados. Quem nos justificou foi o Senhor Jesus Cristo.
Paulo não fez nada, nem eu fiz nada, nem qualquer outro líder aqui da igreja fez nada a não ser pregar o evangelho para que você fosse salvo. Cristo fez todas as coisas para que nós fôssemos salvos. Mas, para que nós crescêssemos como os discípulos de Cristo, o Senhor levantou algumas pessoas na igreja. E Ele mesmo, Efésios capítulo 4, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos. Ora, repito o que disse na semana passada. Nós somos, a semana passada não, há 15 dias atrás. Nós somos, os líderes, somos úteis, somos valiosos, somos necessários, mas não somos essenciais. Quando um morre, Deus levanta, às vezes antes de morrer, Deus levanta outros. Mas Paulo diz, se alegrem com o trabalho que eu estou fazendo com vocês. Se a minha vida tem sido derramada, e isso tem custado caro a mim para cuidar de vocês, o apóstolo Paulo diz, se alegrem comigo também. Se o Senhor me levar por conta da pregação do Evangelho e o fato de que eu estou em Cristo, se alegrem comigo, se congratulem comigo, tenham essa alegria juntamente comigo. E eu quero que você lembre hoje, esse não é o meu assunto principal, porque como eu sou o pastor de vocês, eu sou suspeito em falar sobre isso. Eu quero que você lembre quantas pessoas passaram na sua vida para que você pudesse ser o que você é hoje. Quantas? Quantos presbíteros, quantos pastores, quantos professores de escola dominical? Eu me lembro de ter sido aluno de escola dominical de vários de vocês hoje que hoje me ouvem. Presbítero Pedro, presbítero Raimundo, dona Marlene Evangelista de Almeida, Marta Evangelista de Almeida, e outros tantos e tantos irmãos que já foram transferidos para a glória do Senhor, que me ensinaram as Escrituras. E o Senhor, Paulo está dizendo, concede líderes que se dedicam à sua igreja. E Paulo diz, eu me alegro de poder me dedicar a vocês, irmãos. O contraponto é, quando eu vejo vocês crescendo, o sacrifício e o serviço da vossa fé, se alegrem também comigo. Se alegrem e congratulem-se também comigo. Por fim, deixa eu voltar ao assunto, porque esse é o assunto que eu quero sempre ter em mente com vocês, irmãos. A nossa missão nesse mundo é proclamar o Evangelho. E vou repetir, Paulo não está falando aqui que que vocês devem esperar que apenas os pastores evangelizem. Paulo está dizendo aqui aos filipenses, a igreja deve proclamar a palavra da verdade. Nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, os idosos, qualquer idade, precisam ouvir o Evangelho. E eu vou dizer aqui, tem algumas dicas que nós podemos fazer para pregar o Evangelho. Por exemplo, que tal você fazer um cachorro quente? Atentem, por favor, irmãos, conversem depois. Que tal você fazer um cachorro quente, convidar seu vizinho não crente, a fim de que você tenha um contato com ele? Nós moramos há tanto tempo aqui juntos, nunca tomamos uma refeição juntos. Eu fiz um cachorro quente hoje, comprei uma Coca-Cola. Você está convidado com sua família, vamos tomar uma refeição, e você trava um conhecimento com a pessoa, começa um relacionamento com a pessoa, ou vamos tomar um cafezinho. Vocês não são britânicos, mas vamos tomar um chá, alguma coisa que você possa ter um relacionamento com essa pessoa, a fim de que a pessoa se abra para você pregar o Evangelho. Nós estamos fechados nas nossas próprias casas. Eu sei, é tempos de pandemia, mas você sabe que na pandemia nem você mesmo tem feito tanta questão de se isolar. Já passou esse tempo, esperamos que não volte. Mas que tal fazer isso? Que tal fazer isso para que você cumpra a sua missão? Não é simplesmente comer um cachorro-quente por comer um cachorro-quente, mas comer um cachorro-quente para que pouco a pouco você vá travando relacionamento com outras pessoas, a fim de você proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que as portas se abram, para que nesse relacionamento você possa entregar a essa pessoa, ou a essas pessoas, a essa família, a pregar o Evangelho, pregar o que Paulo diz aqui,
de novo, o versículo 16 no início, pregar a palavra da vida, a palavra que traz vida. Lembre, irmãos, nós não proclamamos a nós mesmos, nós não proclamamos uma igreja, nós não proclamamos um sistema, nós proclamamos uma pessoa, nós proclamamos a vida, nós proclamamos a luz do mundo, proclamamos a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero que você saia daqui hoje, lembrando desses 3 pontos, mas principalmente lembrando de que esse mundo está morto nos seus delitos e pecados. E o Senhor chamou você e chamou a outras pessoas em várias outras denominações com um objetivo claro. E esse objetivo claro é o esforço missionário, a pregação do Evangelho, a evangelização e o discipulado para que outras pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, e não apenas quando nós nos reunimos e pegamos uma quantidade de folheto e saímos entregando folhetos por aí, mas no dia a dia, o Senhor nos chama para pregar a palavra da vida a esse mundo perdido. Lembro a vocês, para nós concluirmos, Atos capítulo 4, verso 12. Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo pode carregar os nossos vis pecados. Somente Cristo pode transformar esse mundo e pode transformar as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, irmãos, na nossa negligência em anunciar o Evangelho. Por favor, fique em pé, vamos orar. Antes, em pé mesmo, nós vamos cantar o hino 287 do nosso hinário Novo Cântico. Vocês percebem, às vezes eu mesmo me atrapalho, na segunda estrofe desse hino, a segunda parte da segunda estrofe, a primeira diz, levemos luz. Antigamente cantávamos, queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Mudaram, e é mais próprio, colocando, levemos luz. Não são as pessoas que vêm em busca, somos nós quem levamos. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. 287, Igreja Alerta. É tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar. Partir a salvação a proclamar, cumprindo a ordem santa do bom Salvador. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Segunda estrofe. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Ó, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração, a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai.
Desperta a igreja e vem o teu dever cumprir. A todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedeceis, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta ao dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar sim, avante, marchar sim, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedeceis, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Pai, rogamos ao Senhor sermos uma igreja missionária. Rogamos ao Senhor, ó Deus, ser uma igreja que obedece ao ID de Jesus e que faz discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Pedimos isso ao Senhor, ó Deus, uma igreja que proclama, uma igreja que entende que a santificação é um processo de esforço da nossa parte. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que não permitas negligenciarmos a nossa vida espiritual, negligenciarmos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos entregou. É o que nós te pedimos e também o que nós te agradecemos. E tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser essa agência missionária. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor